Estamos iniciando a última unidade deste módulo. Ética e transparência no serviço público, compromisso de todos na construção da cidadania. Começaremos com a seguinte pergunta. Você tem observado atualmente se a ética vem sendo valorizada dentro das organizações? A resposta é sim, porque a escola ela planeja, executa, avalia o seu trabalho de forma participativa e democrática e acaba por valorizar a ética à medida que se propõe a fazer de forma transparente. Além do mais, você já deve ter ouvido falar que o desafio das organizações hoje é o fato delas terem que assumir sua parcela de responsabilidade moral e ética em relação às necessidades mais amplas dos indivíduos em busca de seus serviços. Resultado: na escola não entra mais a visão reducionista do homem como um todo, e sim a visão global do mundo. E com efeito, a ética é um dos maiores desafios enfrentados pelas organizações frente às mudanças e aos avanços tecnológicos que o mundo vive. Contudo, a reflexão ética deve estar presente em todas as organizações, inclusive a escola. E a discussão sobre ética está relacionada a diversos níveis e áreas da vida humana, como a política, os meios de comunicação, a economia, a ecologia, a família e a escola. Mas afinal, o que é ética? É comum em nosso cotidiano a palavra ética ter vários significados, como por exemplo, a ética médica, jornalística ou ética do servidor público. Nesse caso, está sendo aplicada no sentido filosófico mais prático, ou seja, refere-se à ética profissional. E a ética valorativa? É quando dizemos que uma pessoa é ética, é porque essa pessoa toma atitudes adequadas e corretas. E a ética na administração pública? Quando um gestor ele utiliza o dinheiro público em prol de benefícios para a população, ele está sendo justo e ético. Ética tem a origem da palavra do grego ethos, que quer dizer modo de ser ou maneira como o indivíduo organiza sua própria vida na sociedade. E tem um padrão de comportamento orientado pelos valores e princípios morais e da dignidade humana. E o que é moral? Moral são os costumes, é um conjunto de regras, normas e valores que visa regular as relações estabelecidas entre os indivíduos no âmbito de uma determinada comunicação social. E a diferença entre ética e moral? Vamos a um exemplo prático. Por exemplo, a ética são as normas individuais. Por exemplo, alguém deixa cair algo sem perceber e você vê, pega e devolve, essa é uma conduta ética. E a moral são as normas da sociedade, como vimos. No Brasil, o normal é ter um companheiro no casamento, ou seja, é um valor moral pré-estabelecido pela sociedade. Mas há países em que a poligamia é normal, ou seja, depende de cada sociedade. Há dois ramos principais de fazer ética: a ética descritiva e a ética normativa. A ética descritiva, ela descreve características predominantes em várias sociedades, investigando sem julgar o certo ou errado e o que constatou. A ética normativa, ela procura mostrar as ações que são certas e aquelas que são eticamente aceitáveis, tomando determinada sociedade como referência. Ou seja, nesse sentido, não busca o que é, mas o que deve ser. Falaremos sobre os princípios que orientam a ética no serviço público, como, por exemplo, a escola. Quando falamos de ética no serviço público, estamos falando de uma conduta no âmbito dessa atividade que permita avaliar a atuação dos servidores a partir de determinados parâmetros que devam orientar o seu trabalho. Para tanto, a ética deve estar associada a padrões bem definidos. No caso do Brasil, o que nos orienta é a Constituição Federal, onde os princípios que regem o serviço público estão fixados.
O fim da administração pública se resume a um único objetivo: o bem comum, o interesse coletivo. Na Constituição Federal, em seu artigo 37, ela prevê que a administração pública, direta ou indireta, obedecerá aos seguintes princípios: o princípio da legalidade, ou seja, o que somente a lei autoriza. O da impessoalidade significa que a atuação administrativa se destine a um fim público, não podendo beneficiar pessoas em particular. A moralidade tem que conhecer as fronteiras do lícito e do ilícito, do justo e do injusto. E da publicidade, que é exigida ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, exemplo, diário oficial. E a eficiência, que impõe a todos os agentes públicos o dever de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Esse último é o mais moderno princípio da função administrativa. Atentamos para que esses princípios eles não existem de forma isolada, e sim à luz dos demais. Eles asseguram ao cidadão para que não aconteça o abuso de autoridade. E quando esses valores são vividos nesse setor público, acontece o que chamamos de cidadania. E esses princípios eles contribuem para a democratização das organizações, exemplo, a escola. Por outro lado, quando esses princípios não são seguidos de forma transparente no serviço público, ele pode aparecer os desvios de conduta, o que chamamos de corrupção. E vem o que chamamos de o alcance da responsabilidade e da transparência na administração pública. Ser responsável significa aquele que corresponde por algo ou alguém e que, portanto, está obrigado a dar uma resposta em determinada situação. De responsabilização, a administração, por exemplo, desenvolvida na escola, não apenas é responsável por aquilo que faz, mas também pode ser responsabilizada quando deixa de fazer algo que deveria fazer. Exigir que o serviço público seja ético obriga a responder por suas ações, decisões e escolhas, chamadas cidadania. Ética no serviço público é muito importante para a nossa conduta profissional. É preciso, então, que a sociedade ela exerça sua cidadania plena e cobrando o quê? A ética e a transparência nas organizações públicas. Já dizia Milton Santos, a cidadania é como uma lei. Ela existe, mas precisa ser descoberta, aprendida, usada, ampliada e reclamada. Nesse processo, com certeza, a educação seria o mais forte instrumento na formação do cidadão. Bom, é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a formação profissional de vocês, para a construção de uma escola democrática, cidadã e de qualidade social. Obrigada.